Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus venha nos abençoar, falar conosco, tanto através da revista, o comentarista da revista, quanto também na revelação da palavra, né? A cada um de nós, que venha nos ensinar, tanto nós aqui quanto você que está nos acompanhando. Nós somos gratos ao nosso Deus por essa oportunidade que temos, né, de mais uma vez estar aqui para aprender do Senhor, né? Graças a Deus por isso, nós estamos estudando aí o 4º trimestre de 2025 e o nosso tema geral desse trimestre é corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, vem falando de quem é o homem, o que é alma, o que é corpo, o que é espírito, o que é espírito de Deus, ou o homem como um templo do Espírito de Deus, e o que é espírito do homem que Deus deu, né? Então, essas coisas. E hoje é exatamente, nós vamos falar sobre isso na lição de número 10, 7 de setembro de 2025. O assunto da lição de hoje é espírito, o âmago da vida humana, ou seja, é o centro, né? Ali o que sustenta o homem, né? Então aqui o texto áureo é peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende os céus e que fundou a terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador, né? Então, aqui, essa verdade prática, né? Você vê que depois de você estar livre, né? Essa alma estar livre, é exatamente você ter uma nova direção, você direcionar ou ligar o teu espírito ao de Deus. Então ela já recebe vida espiritual, né? Porque, na verdade, quando Deus ele formou o homem do barro, ele soprou sobre ele a vida eterna, né? É uma vida que vem de Deus. Deus não tem fim, não, né? É começo e fim de todas as coisas, não existe, não se acaba, não tem né? Então veja aí que o que vem dele é eterno, ele é o Pai da eternidade. Então veja que ele soprou esse espírito no homem eterno também. Só que o homem passou por um processo de morte, de separação de Deus, que perde esse contato com Deus, né? Que é exatamente esse espírito continua no homem, mas ele precisa se recuperar. Recuperar essa eternidade com Deus, né? Eternidade vai ter, mas com Deus ele perdeu esse contato, então tem que retornar ao Senhor, né? E esse retorno é que precisa dessa batalha, porque ele pode pecar. Já está no pecado e pode continuar assim, mas ele pode se recuperar, que é exatamente, nós vamos estudar sobre isso, o pecado da alma, né? Ali da carne e o pecado do espírito, né? Que o espírito ele tem os pecados dele, que é esse espírito que foi dado ao homem, e ele caiu aí, junto com o homem, a carne, a alma, tudo, se separou de Deus. Dá de se entender que
aquilo que Deus ele deu ao homem, que é exatamente esse pedacinho, ou essa forma, eu sempre digo nas minhas pregações, aí eu falo a respeito disso, que o Espírito que foi dado ao homem, que é esse que nós vamos estudar, ele é como seja uma tomada, né? Ou, vamos falar, um aplicativo de Deus em você, que é a única maneira que você pode acessar o aplicativo de Deus, é através desse aplicativo que foi dado a você. Mas você pode não acessar, que é exatamente pegar esse Espírito e você dominar ele com os desejos da carne e tudo, e ele mesmo pecar, porque vem aí essa arrogância da carne, essa desobediência toda. Aí ela vai aplicando na alma, a alma vai recebendo tudo isso e vai dominando o espírito, né? De maneira que você não acessa a Deus. Com essa parte que você tem o poder de acessar. Quer dizer, então, o que vai acontecer depois de tudo, eu creio assim, que essa parte de Deus vai retornar a Deus e o homem vai ficar para sempre separado de Deus se ele não fizer por onde ligar-se a Deus enquanto está em vida. Então Deus ele deu essa oportunidade dessa recuperação, né? Caiu, se separou, mas ele tem esse lado de Deus que não foi tirado desse aplicativo, ou vamos dizer esse GPS de Deus que está no homem. Deus deixou lá, que ele tem a possibilidade de achar o caminho de volta. De achar Deus e de maneira que já acha a vida, que é o caso que está dizendo na verdade prática aqui, né? Que ele acha a vida, né? Então você, salvo, você faz de tudo para fazer a vontade de Deus, né? E assim adquirir essa vida, né? Que é... Não tem como essa vida entrar em ti, ou você, a tua alma, adquirir essa vida espiritual aqui, que está dizendo nessa verdade prática, se não for através do Espírito. Né? Eu digo às vezes que assim é como que você, em você tem duas janelas, duas portas. Então você tem que travar totalmente a carnal, nesse sentido de céu, quando se trata de tirar açaí, pescar, não, é tudo certo. Pode deixar a carne solta para fazer isso, trabalhar honestamente e tudo. Mas estamos falando de céu, quando se trata de mundo espiritual, de eternidade, você fecha a janela carnal e abre a espiritual. Então tudo que vem do Espírito é bom, é produtivo, dá certo, porque Deus está no negócio, está ligado ali, você com o Criador, que é o que está dizendo aqui, que leva nós a ligar-se ao Criador, nessa verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe a vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Então, você não acha como você adorar e servir ao Criador se não for dessa forma. Né? Se não for achando essa liberdade, exatamente o que é liberdade, é se livrar do pecado, né? Do erro, através do Espírito. Né? Já passo para você a introdução. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos aqui para estudarmos mais uma lição, agora de número 10. Saímos já da dimensão da alma, que foi a última lição a semana passada, estudamos sobre a vontade, um dos atributos da alma, e agora nós já estamos entrando numa outra categoria. Essa lição, essa revista deste trimestre, que é composta de 13 lições, ela foi bem distribuída em 4 blocos. O autor, o comentarista, ele trabalhou muito bem essa parte. Nós estamos já na 10ª lição, iniciando hoje o 4º bloco, onde vai trabalhar a parte do espírito humano. Na lição 1ª, nós tivemos uma introdução, onde tivemos o conceito, tivemos a explicação
definições do espírito humano, do corpo humano e da alma. Então, aquela primeira lição, ela tratou de uma visão panorâmica deste tema geral do trimestre. Então, da lição 2 até a lição 4, nós estudamos sobre o corpo, sobre essa dimensão do corpo humano, como Deus formou esse corpo, quais as atribuições desse corpo em função da palavra, que conexão esse corpo tem com essas outras dimensões que são a alma e o espírito. Então, nós estudamos nas lições de 5 até a lição 9, que foi a lição da semana passada, as atribuições da alma do ser humano. Né? Terminamos a lição passada com a vontade, que é uma atribuição da alma. E agora nós já estaremos trabalhando agora a parte do espírito humano. Sim. E essa parte do espírito é a dimensão mais preciosa do ser humano, mais profunda, que Deus cria exatamente para que o homem tenha esse relacionamento genuíno com Ele. Não tem outra forma de nós nos relacionarmos com Deus a não ser da forma espiritual, porque Jesus mesmo declara que Ele é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É como que seja o Wi-Fi de Deus em nós. Sim. Né? Não é mais ou menos isso aí? O Wi-Fi é a maneira de você se conectar com Deus no teu jeito. Não existe. Exatamente. É esse espírito, né? Aí você falou agora há pouco sobre janela, e é como exatamente uma janela mesmo, onde o nosso espírito Sim. pode acessar as janelas dos céus. Então é através desse espírito humano que nós respondemos à graça de Deus, a graça salvadora, através de uma obediência. Primeiro, nós temos que crer. Segundo, nós temos que obedecer para podermos adorar, que o propósito do ser humano existir é para adorar o Criador. Então, para nós chegarmos a esse nível de adoração, nós precisamos crer, precisamos obedecer e daí nós oferecemos o verdadeiro louvor e adoração ao nosso Criador. Então, essa lição é muito importante. No texto áureo, como já foi lido, a gente percebe aqui o cuidado de Deus em relação a todos os aspectos, que não é só sobre criar o homem, mas aonde o homem vai estar. Então, nós vemos aqui no primeiro parágrafo, o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, olha só, o que estende o céu. Então, aqui está indicando a parte cósmica, Deus criando o universo. Ele é o Todo-Poderoso. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus Sim. e a terra. E aqui, em seguida, fala, e que fundou a terra. Né? Mas Deus cria os céus, cria a terra, e agora ele vem e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, Deus estabelece o mundo físico também e agora coloca o homem com toda essa dinâmica e com essas dimensões que é muito difícil de se explicar, mas nós sabemos que funciona tudo em perfeita harmonia. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. E o reflexo dessa ação depende muito de que tipo de crença nós temos, que tipo de sujeição nós temos, a que tipo de ideias, né? Então é por isso que a palavra de Deus ela vem para nos dirigir, para nos dar um norte, porque é a palavra de Deus que nos leva a segurança de que nós estamos no caminho certo, dentro do propósito desse Criador. Então, é como que vai ficando fraco esse Wi-Fi se você vai conforme o teu ego, conforme o teu querer, as tuas vaidades, a tua prepotência, tu achando que pode dominar. Não, eu sei, eu posso. Você isola totalmente Deus na tua vida. Com essa atitude, aí você é ingrato, você não considera que você depende de Deus, que Deus é o único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo, da tua vida. Então você, é como que você queira sobreviver só. E você vai para um canto sozinho, criou um reino só, é tipo o diabo mesmo.
são atributos dele, isso aí, essa altivez, essa prepotência do homem, esse orgulho do homem. Então, aí você vai ficando fraco esse hi-fi. Quanto mais você faz isso, mais distante de Deus você fica. Então não significa que você não pode retornar e se aproximar dele de novo. Na hora que isso acontecer, está pronto para aumentar o sinal do Wi-Fi, ou seja, essa conexão, essa ajuda, essa proteção, esse ensinamento da parte do Espírito de Deus que está disponível para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quanto mais você se afasta, mais endurecido fica, no sentido mais cauterizadamente, de você não compreender as coisas do Espírito de Deus. Então você vai ficando mais natural, mais carnal, mais terreno. Aí você vai se aproximando e você vai sentindo dele. Você está totalmente dentro do céu, né? Na terra. Porque o reino do céu está aqui mesmo, está no meio termo aí, não. O reino do céu está na terra. E nós precisamos. Você vê que as palavras de João Batista, de Jesus e dos apóstolos, ela é essa. O reino do céu chegou até nós, está aqui. Quem é o rei? É Jesus, é o rei desse reino da terra, né? Que é do céu também. Então, aí a gente tem que entender esse lado aí, que quando eu digo que posso, eu não me submeto. Eu estou dizendo que eu vou viver só, não tem necessidade de Deus. Mas na hora que eu me humilho, eu já começo a melhorar o lado dessa conexão. Eu já começo a dar acesso ao Espírito de Deus na minha vida, através do meu Espírito, dizendo, tu precisa mesmo, é verdade, é isso mesmo, faz isso mesmo, dá lugar mesmo, eu vou te dizer como é que é. Então você vai penetrando nesse entendimento, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Senhor, ele através do seu Espírito, ele vai trabalhar em nós através do nosso Espírito, né? Que foi dado e todo homem tem. Ele tem essa consciência, mas você vai perdendo ela, como eu acabei de falar, né? Mas você pode reativar. Na hora que quiser, você vai ter essa decisão de você reativar, que é correr para perto de Deus, aumentar o raio da conexão dessa internet de Deus contigo, né? Então é isso aí. É uma coisa assim que a gente tem que convencer a gente a ser humilde, dependente, pobre de espírito, para que possa cada vez mais você ter esse acesso ao Senhor através do teu espírito e você saber isso, você considerar isso, ó, tem um pedacinho de Deus em mim. Tá aqui dentro, essa peça, esse Wi-Fi mesmo, né? Esse HD de Deus, ele tem acesso a esse HD aqui, uma parte dele aqui em mim, que ele é misericordioso, ele quer que isso funcione em mim, né? De maneira que eu vá com ele para o céu. E eu acredito assim, que o homem se perdeu, é tirada essa peça dele. Aí a alma está totalmente, nunca mais tem contato com Deus. Perdeu o Wi-Fi, perdeu totalmente. E é para sempre. Perdeu a vida, perdeu para sempre. Entendeu? Eu entendo dessa forma aí. E eu acredito que seja assim, vai ficar separado de Deus para sempre. Já o homem, enquanto tem vida, não. Ele tem lá o sinalzinho, nem que seja pouco, mas ele tem esse poder dado pelo próprio Deus, que é uma consciência, que é o caso do filho pródigo, né? Que ele caiu em si. Aí ele disse, vou voltar para o Pai. Então é isso aí que nós precisamos nos convencer, né? Dessa necessidade que temos de Deus e principalmente essa consideração, né? Esse temor a Deus, essa graça, ou seja, você não ser ingrato. Por isso que Deus te deu e você ser grato nesse sentido. Quando Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, exatamente desse jeito. Se aproxima de mim, né? Que eu vou te ensinar, eu vou te dizer, eu vou aliviar tudo
isso que tu tá achando que tá indo até bem, cada vez fugindo mais longe. Pelo contrário, vem para mim, agora precisa amansar, porque brabo assim não vai funcionar. Aí aprender comigo, eu sou manso, sou humilde. Eu faço as coisas do meu pai, porque eu sou manso e sou humilde. Senão, se eu fosse brabo, é como que ele dissesse assim. Então aprende comigo, seja obediente como eu sou, né? Então, é dessa forma aí, né? Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo 1, Evangelho de João capítulo 4 e versículo 24. Gênesis capítulo 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Exatamente, tem a maneira certa, você tem que ligar, né? Porque quando é uma coisa humana, nós vamos falar aqui dos pecados humanos, né? E tudo, e pecado espiritual, o pecado do espírito do homem. Que é o que é isso? É exatamente esse lado de você não ligar o Wi-Fi de Deus. Esse lado, você isolar totalmente a tua ingratidão, a tua prepotência, achando que não precisa. E que Deus é que se vire. É mais ou menos assim. Embora você saiba que tem uma eternidade, você diz, quem precisa de mim é Deus. É mais ou menos dessa forma. Então você nunca liga para esse lado aí. É desligado ele, o Wi-Fi de Deus. E você tem uma consciência, de vez em quando ela dá um toque lá, né? Ó, isso é errado, deveria buscar Deus, tal. Mas você deleta isso aí, você não considera. Então você fica sempre desligado e ligado sempre nos pecados. Isso aí é o pecado espiritual, que é exatamente o pecado do diabo. É dele esse lado que Deus, na verdade, ele deu para ele, não tirou, né? Esse lado espiritual. Mas ele foi ingrato e com isso ele ficou separado de Deus, totalmente. Ele foi ingrato porque ele sabia, mas porque Deus dizia, né? É igual o homem, nós sabemos da coisa, o que é errado e certo, porque existe Deus na nossa vida. Se não tivesse, nós nunca sabíamos o que era errado e o que era certo. Eu não sabendo o que é errado, eu não sei o que é certo. Não é? Tem que saber os dois. É o caso do Adão e Eva antes de pecar. Eles não sabiam o que era mal, o que era errado. Eles não sabiam, não. É tanto que o próprio Satanás disse isso, foi uma verdade que é ruim para eles. Foi ruim para eles acreditar nisso aí, porque criou uma expectativa na Eva em dizer, vocês vão ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, eles não conheciam isso aí. Assim, o conhecer que eu digo no sentido do mal que fazia mesmo, das consequências desse mal. Quando ele conhecesse o mal, não é conhecer e ser fácil de lidar com ele. Pelo contrário, esse mal vem te trazendo morte, trazendo prejuízo, né? Separação de Deus, amargura, é dores, é sofrimento, é tudo, já sem conhecer. Então, quando mais você diminuir esse lado aí, né? Você conhecer Deus, menos sofre. Porque você tem a paz, a alma está lavada, a alma está com paz, né? Então, isso aí, né? Os objetivos da lição são 3, cada um correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro,
Expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo objetivo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Terceiro objetivo, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Essa regeneração, né? Que é exatamente você isolar o mal, né? Fazer de tudo para não acessar o mal, né? Exatamente. E acessar sempre o bem, é isso aí. Então essa regeneração, porque o mal já está lá, mas você anula ele, né? Tem o Wi-Fi do diabo, né? Não é assim não? Mundano, carnal e diabólico, é que é essas coisas ruins. Então você sempre com cuidado nele, que ele já é ligado, já nasceu ligado. Você nasce com esse Wi-Fizinho. Sim, já é livre já. Já é livre, é. É, pronto, é isso aí. Então é uma coisa bem assim, né? E você tomar cuidado nele para aquela janelinha aberta sempre lá, que é o vírus, né? Aí você, rapaz, não toca nisso aí. Mas é assim que é. Isso é ser crente, né? Porque as pessoas às vezes não entendem o que é ser crente. Porque a pessoa não fica diferente. É uma pessoa normal. Aí, mas é uma questão do crente e descrente, está nisso aí. De você lutar contra o mal, você entender o que é mal, você reconhecer que precisa de Deus para vencer o mal. E é uma questão como que seja duas famílias. Né? Tem uma família que mundana e tem uma família celestial. Para mim ter parte com a família celestial, precisa obedecer a Jesus Cristo, a palavra de Deus. A mundana não, já está aí. Está fácil demais, já estou dela já. Mas eu preciso discordar dessa mundana, dessa carnal. E concordar com a celestial, que é a vindoura, que ainda vem ainda. Não é assim? Vamos. A introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito, nesse caso, o espírito humano. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Aí a palavra-chave aqui, que é o âmago mesmo aqui da coisa, que é espírito, né? E esse espírito do homem, né? Então, Deus, ele é espírito. Então, quando se trata assim, essa palavra espírito, é porque você tem que entender que não é a mesma dimensão. É uma coisa vindoura, uma coisa eterna de Deus, que não existe morte, não existe. Então não podia ser misturado aqui, isso aqui, não podia ser na mesma dimensão. Então quando fala espírito, não é que seja um fantasma, porque parece assim, né? O próprio Jesus disse isso quando ele apareceu ressuscitado, que ficaram assombrados. Os discípulos ficaram... Como é que a pessoa entra dentro de uma sala fechada sem abrir a porta? Ele, rapaz, isso é um fantasma. Ele disse, eu não sou um fantasma. Por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Que eu não sou um espírito. E espírito não tem corpo, não tem carne e osso como eu tenho, não. Ao mesmo tempo que é espírito, não é espírito. É uma dimensão, outra lá, mas ele não pode estar aqui. Como é que Jesus ele podia estar mesmo dentro de cada um de nós, cada crente? Então, quando fala espírito, está dizendo exatamente nessa dimensão aí que nós vamos, que no final ela é real. Realidade, tem corpo, tem tudo. O apóstolo Paulo ele fala isso aí. Tem corpo, assim como tem corpo terreno, tem corpo celestial. Ele fala aos Coríntios, né?
E vai dar até citar aqui esse versículo aqui nessa lição de hoje. Mas é isso aí, vamos para o Primeiro tópico, o sopro divino, a concessão do Espírito. Primeiro subtópico, o fôlego da vida. Feito de uma matéria preexistente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Gênesis 2 e 7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. Gênesis capítulo 1, versículos 3 ao 11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial, através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Pois é. Aí você vê essa parte material pré-existente, né? Já existia. É uma coisa que todos nós viemos de Deus. É como ele foi tirando os pedacinhos dele. É como que seja assim. Quando você vai ver o que é cristão, é uns pedacinhos de Cristo, uns Cristo pequeno, que sai tudo de Cristo. É mais ou menos isso aqui. Então Deus, ele tem o poder de dele sair a vida. E isso vai fluindo, vai se multiplicando dele mesmo. Mas uma coisa que já existia, né? Aí você vê que como ele criou a terra, aí fez o homem para cuidar da terra, ele fez da própria terra. Mas ele pegou esse espírito dele, esse pedacinho dele e colocou no homem. E todos que vêm do homem vêm com um pedacinho dele, né? Que é exatamente esse Wi-Fi que nós estávamos falando. Né? Então, que traz já essa parte pré-existente de Deus, que é eterna e que está ligada a Ele. E que se agora, com a queda do homem, se desligou tudo, né? Vamos dizer assim, porque foi o barro, a alma e o espírito foi para lá. Separou, mas tem a maneira de retornar. Ficou sempre essa conexão. Se fizer isso aí, você retorna. Só não o barro lá, mas o resto vem para Deus, a alma e o espírito, né? E se não acontecer, volta só o espírito. Você vê a parábola de Jesus, do rico e do Lázaro, que o rico morreu e foi sepultado, ele desceu às profundezas. Como ele é da terra, a alma foi junto com o corpo, às profundezas da terra, que é exatamente inferno. Já o espírito, não fala que o espírito ele desce, não, ele sobe a Deus, né? Porque é a parte de Deus que o homem vai perder se ele não se conectar com o Senhor aqui, né? Eu acredito dessa forma e eu creio que é mesmo. Vamos. Segundo subtópico, a singularidade do espírito humano. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Já faz referência ao corpo, representado pela boca. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Jó, capítulo 7, versículo 11.
Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas, capítulo 16, versículos 22 ao 25, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Neste texto, como em outros, ruá, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais, conforme Gênesis capítulo 45, versículo 27, Salmos 146, verso 4 e 1 Samuel 30, versículo 12. Da mesma sorte, em diversas passagens, Nepesh, que é a alma, é tomada pelo todo imaterial. Gênesis capítulo 35, versículo 18 e 1 Reis capítulo 17, 21. Quer dizer que algumas referências elas se entrelaçam, né? É difícil de você separar, que elas são a parte material do ser humano e em algumas passagens Eu não se diferem. acredito assim, que retorna, tudo bem? Assim, mas no dia do juízo mesmo, porque vai ter o juízo final, aí separa. Porque não tem como o espírito, que é a parte de Deus, ele ir para o inferno. Assim, eu entendo assim, embora não seja, isso é coisa que não precisa a gente saber para se salvar, né? Mas eu acredito assim, que ele vai ser lançado a alma no inferno. O corpo já ficou na terra, né? Mas vai ser ressuscitado, né, esse corpo, num corpo glorificado, que é arrebatamento da igreja, né? Mas quando vem o juízo final, você vê que está lá em Apocalipse, que o mar deu conta dos seus mortos, a terra, tudo. Então entregou os seus mortos, grandes e pequenos. Eles vão ser julgados. Mas julgado para quê? Fazer essa separação mesmo. Ó, vocês não fazem parte de mim mais. Eu vou tirar aí essa conexão. Vocês perderam porque vocês não quiseram acionar isso aí. Quer dizer, é mais ou menos isso. E vai ser lançado no lago de fogo todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Mas os que foram encontrados, que é exatamente os salvos, eles já estão com o Senhor nesse dia. Num corpo semelhante ao do Senhor. Né? E eu digo, que eu até já falei em outras vezes, que a Bíblia não diz o que eu vou dizer, mas eu acredito que jamais vai ser a imagem de Deus, um corpo de uma pessoa condenada. Ele perde essa imagem de Deus, que somos nós. Porque você vê Jesus ressuscitado, você vê pelas escrituras que era um homem normal. Você vê anjo aí, o pessoal vê anjo, eu nunca vi assim, mas as pessoas veem, e a Bíblia cita isso, que é homem mesmo. Para você saber que é um anjo, tem vezes que você nem sabe, depois que você vai saber, era um anjo que estava aqui, eu pensava que era um homem normal. Quer dizer, então nós temos essa imagem de Deus. A semelhança é exatamente isso aí faz, se está ligado ou está desligado. Que é exatamente isso aqui, eu estou andando no Espírito, meu com o de Deus, então eu tenho a imagem de Deus. E eu vou me assemelhando, é o que nós estamos estudando nesse trimestre, né? Sim. É para essa restauração integral do ser humano, para chegar à estatura completa de Cristo. Você vai restaurando a imagem, ou seja, a semelhança. A imagem você já tem, mas a semelhança que é exatamente você parecer. Com as tuas atitudes você expressa Deus. Né? Aí tem até um hino que diz, né, que o mundo veja Cristo em ti. Né? É exatamente a tua maneira de agir, parece com Cristo. Age da mesma forma. Então é isso aí, essa imagem e semelhança. E esses condenados não vão ter nem a imagem, eu acredito, vai ser um corpo descaracterizado. E também a semelhança que não tem mesmo, nunca teve, não quiseram se assemelhar aqui. Então isso é que a gente tem que passar para as pessoas começar a temer, começar a pensar nisso e procurar, né?
parecer com o Senhor, né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Quer dizer, o que é imitar? É em todos os sentidos. Andar onde ele anda, fazer a vontade dele em todos os sentidos, parecer mesmo com ele, né? Falar o que ele fala, né? É isso aí. Vamos, terceiro subtópico, a tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5 e 23 e Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Quando diz assim, a palavra de Deus é mais penetrante que qualquer espada de Deus, penetra até a divisão. Não é dividindo, ou seja, como a gente lasca uma lasca de lenha, partir um pau no meio ou qualquer outra coisa. Não, pelo contrário, é colando. A palavra vem para juntar esses dois. Vai entre um e outro. Descolando da carne. É mais ou menos isso aqui. Então, a alma vai obedecer. É tanto que está dizendo aqui na verdade prática, né? Depois de você ser livre, essa alma vai levar esse corpo, convencer esse corpo a servir a Deus. Então, veja que vai juntar o teu espírito com a tua alma. A palavra dela junta isso, porque ela te ensina. Ela tem poder para isso aí quando você quer. Então, cola os dois. Aí sim. Aí você morreu, aí vai os dois mesmo. Aí eu concordo aqui. Agora, se a pessoa está sem Deus na vida e ele morrer, não vai, eu acredito que não vai. A alma desce para a terra, porque ela está colada na terra, está colada no corpo. O corpo não volta para o pó. E o inferno é para baixo. A Bíblia que diz, não é eu. E o céu é para cima. Quer dizer, o espírito sobe a Deus e a alma às profundezas. E isso aí a gente vê tanta visão das pessoas dizendo isso, né? Que viu a alma descer para as profundezas da terra. Porque ela está ligada na terra, que é o pó, que é a carne. Então, quando não desliga pela palavra e se liga ao Espírito. Eu estou falando uma coisa assim que isso não é tanto importante, mas é bom que a pessoa comece a pensar nisso de andar em Espírito e não cumprir os desejos da carne, né? Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir,
As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Olá pessoal, estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, espírito, pecado e santificação. Primeiro subtópico, pecados do espírito humano. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos, mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios, capítulo 16, versículo 18,
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios, capítulo 15, versículo 25. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias, capítulo 4, versículos 1 ao 8. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos capítulo 12, versículo 21. Pois é, a gente vê que isso aí é uma raiz, né? É mais fácil porque já vem do próprio espírito, não existe defesa, né? Porque quando é da carne, já é mais fácil, porque o espírito você pode dominar através do espírito, né? Tanto a parte de saber, quanto a parte de poder. Um poder de Deus que Ele nos dá para você vencer as armas do espírito, as armas espirituais. Então, mas quando vem do próprio espírito, já nasceu de lá, já é uma consequência. Aí não existe defesa, porque já tem lá a arrogância, que é exatamente assim, essa prepotência, essa ingratidão, que você jamais vai buscar em Deus a defesa, né? Aí fica difícil de você vencer uma coisa. Então tem que ter muito cuidado nesse lado aí, desse cuidado maior no pecado do espírito. Porque o espírito estando sã, no sentido do espírito estando humilde, ou nesse sentido de entregue a Deus, ele fica mais fácil dele vencer as concupiscências da carne, né? Então, aí você vê, tem um versículo aí da Hebreus capítulo 12, o versículo 15, que diz que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Então é um pecado do espírito, né, que vem ali, essa ingratidão, que se privar da graça de Deus é ingrato, né? Então aí você já começa a ter uma amargura, aí já vem essa raiz de amargura, que ela pode contaminar não somente a você, como está dizendo aqui, mas também impede de relacionamentos. Pelo contrário, você distribui essa amargura para os outros, você contamina os outros com isso aí. Então, um perigo muito grande. É o caso de Tobias aqui, Sambalate, né, que queria impedir o trabalho de Neemias ali, com coisas de inveja, de se levantando contra ele, mas ele, graças a Deus, né, que ele não deu lugar a esses homens aí, Deus deu a vitória, né? Mas são muitos que se levantam contra pastores, contra a obra de Deus, né? Mas que a gente aprenda isso aí e não seja um desses, né? E aqui a gente vê que como o pecado, a gente já sabe que visivelmente ele afeta o corpo, né? Imoralidade sexual, embriaguez, glutonaria, violências, toda sorte de pecados que a gente sabe que são obras da carne, isso é visível. Então, quando vem para a alma, que já é mais também, já vem mais escondido, que são os sentimentos, nós estudamos sobre isso, até mesmo essa parte de ódio, inveja, rancor, cobiça, isso é mais centralizado na alma, que são os sentimentos que a gente vai
alimentando, e isso aí vai dando essa luz ao pecado. Nós estudamos em lições passadas. Agora, quando vem para esses pecados do espírito, que ele coloca aqui alguns, mas a lista segue, né? Inclusive incredulidade, idolatria, são pecados exatamente que vai fazer com que o espírito humano feche-se à ação do Espírito de Deus, trazendo consequências drásticas, porque vai alimentar a autossuficiência do homem. E isso vai gerar o quê? Cada vez mais distanciamento de Deus, como, por exemplo, o orgulho. O orgulho é algo que bloqueia a ação do Espírito na nossa vida. Então, a gente percebe que da mesma forma como o corpo foi afetado, a alma foi afetada e o espírito foi afetado pelo pecado. É por isso que precisa dessa regeneração ou desse nascer de novo, para que toda a plenitude do nosso corpo, todas as dimensões sejam também afetadas pelo perdão de Deus. Através do nosso arrependimento, nós vamos desfrutar dessa transformação. Então, da mesma forma que o pecado afeta, a graça de Deus também vem nos afetar, se nós dermos lugar, se nós crermos na palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós podemos sim ser agraciados com a vitória da cruz para a nossa vida, abandonando todas essas práticas, sabendo que o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma foram afetadas drasticamente pelo pecado. Então isso é um consolo que nós temos. Saber que existe a graça que nos acolhe. Pois é, e aí está dizendo aqui que são mais difíceis de detectar isso aí, de você perceber esses, porque na verdade você mesmo fica muito difícil, que é o que eu falei agora há pouco, né? Porque já vem do Espírito, você já vai isolando Deus, é como que você esteja fugindo de Deus, você não está considerando, você não está temendo a Deus, não está querendo a graça de Deus, o favor de Deus a teu favor. Quer dizer, você já está rejeitando, vai ser muito difícil para você mesmo detectar. Porque quem convence o homem desse erro é o Espírito de Deus. Se você está correndo dele, como é que você vai ser convencido de que você está errado? Então o orgulho é exatamente essa independência do homem. Não, orgulhoso, prepotente, enriquecido, de nada tem falta. Essa história aí. É você andar. Então fica muito difícil, né? Cada passo que nós damos nessa direção da autossuficiência é um passo que nós damos para nos distanciarmos mais de Deus. Sim. Então, quando Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, é que tu vai galgando o reino, você vai entrando nesse reino, você vai adquirindo, você vai sendo cada dia mais herdeiro, garantindo a tua própria vida nesse reino, porque tu é pobre de espírito, aí você vai se enriquecendo no reino. Se enriquecendo exatamente desse conhecimento de Deus, dessa ajuda de Deus, dessa salvação, dessa graça de Deus, dessa revelação dos mistérios de Deus. Porque você é pobre, está necessitado. Agora, se eu sou rico, sou orgulhoso, sou prepotente, sou autossuficiente, então é muito difícil aqui para quem... Né? Então, segundo subtópico, raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, eu vou até citar esse texto, porque ele já vem de longe e ele é muito bom. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Esse é o texto que está citando aqui já pela segunda vez. Então, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, Gênesis 2:7.
Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 e Romanos, capítulo 8, versículo 23. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, Romanos, capítulo 8, versículos 10 ao 13, e Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Mateus, capítulo 23, versículos 25 ao 28, e Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Aí você vê com ele, o comentarista está dizendo aqui, né? Que na verdade o homem foi feito barro, né? No barro depois foi soprado o espírito. Aí tornou-se alma vivente. São duas coisas que foi implantada naquele boneco lá. A alma dele, para viver eternamente, viver a vida eterna da parte de Deus nele. Aí, mas já depois do pecado, ele perdeu esse contato, mas foi dado também a oportunidade de retornar, que ele começa esse processo lá de Deus outra vez. Ou seja, foi como que o homem se desfez, né, que se separou mesmo de Deus, e ele tem que buscar em Deus esse reforço para tornar a ter essa parte com Deus. Ou é como que ele perdeu a carga da bateria e ele precisa se recarregar em Deus. Então começa essa entrada, esse retorno começa lá pelo Espírito, que é o que está dizendo no versículo 23 aí de 1 Tessalonicenses 5, 23. E todo o vosso espírito, ele não começa aí toda a vosso corpo, alma e espírito, pelo contrário, todo o vosso espírito, a alma, que o espírito traz para a alma. Aí depois que chega no corpo. Quando você vai ver também lá no 4 lá de Hebreus, né? 4:12, aí ele diz que a divisão da alma e do espírito, aí juntas e medulas, que já é o corpo também. Lá no final, o corpo fica em segundo plano. Aí é só mesmo para sobrevivência pelos dias e carregar essa responsabilidade de ser um representante de Deus na terra. Só isso. Ser uma imagem e semelhança do Senhor na terra. Só isso. E depois é lançado fora. Que não presta para nada. Né? Que vai ser transformado. É como que ele é só pelos dias mesmo. Tem uma validade. Né? Já o espírito com a alma, não. Isso aí é eterno. Não tem como. Porque foi o que Deus deu pro boneco lá. Né? Então é isso aí. Vamos. Terceiro subtópico, vencendo o pecado. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Romanos capítulo 6, versículo 14, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 ao 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo. É porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. O servo do Senhor não convém, ao servo do Senhor não convém contender. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Pois é, as pessoas às vezes não entendem isso, que não tem essa necessidade, né? Acha que não tem. Mas não tem como, é como que Deus, ele exige exatamente isso. Passa para o meu lado, quem não é comigo é contra mim, pronto, é isso aí. Então, se eu sou a favor do Senhor, ele vai investir em mim, porque eu estou reconhecendo. Uma coisa que eu digo, só para que explica tudo isso aqui, é uma coisa assim, Lúcifer vivia lá com a terça parte dos anjos que foi lançado fora do céu, porque pecaram contra Deus, ou queriam lá fazer lá um trono separado do de Deus. Foram lançados fora, porque Deus podia só puxar as orelhas deles, né? Fica aí, rapaz, no teu lugar, te aquieta aí. Mas aí vocês querem, então vão. Pode criar o reino para vocês. Então, agora imagina, por causa disso aí, eles foram separados, aí você vai olhar para Eva. Perdeu o Adão, porque mastigou uma fruta que não era para comer, ele comeu. Aí você acha que você vai morar com Deus no céu para sempre, se você não concorda com ele? É claro que aqui nós estamos falando aqui de uma coisa que não é que o homem vai obedecer a Deus à risca, porque você não tem poder para isso, não. O poder é de Deus aqui. Mas o que Deus exige de você? Exige não, ele pede que você faça. Se você quiser fazer, é um dever teu que ele passa para ti. Se tu fizer o dever, se salva. Que é exatamente você concordar com ele, só isso. Só concordar, não é obedecer. Porque não vai conseguir, mas você vai concordar em tudo. É exatamente amar a Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amar significa concordar. Sentir a necessidade e reconhecer que é dependente. Só isso aí. Então, tudo que Deus quer é que o homem reconheça isso. Que é dependente de Deus. Só isso, né? E sem isso não se salva. Vamos. Terceiro tópico, regeneração e adoração. Primeiro subtópico, novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 ao 8. Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada, interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 e capítulo 4, versículo 3, não podemos ter comunhão com os tais. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 ao 5 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não pode concordar com esse... A religiosidade não leva a nenhum lugar. A questão é você concordar, o que eu falei agora há pouco, né? Que você concordar com o Senhor e saber que é Ele que pode. Não adianta você contender, você criar... Jesus, ele disse, não adianta vocês querer saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito. Então busca no Espírito, busca salvação, esquece rebeldia ou de alguma forma você querer saber o que não deve saber, que não precisa, ou rejeitar o que precisa saber. Então a gente é isso aí, ser crente é exatamente essa humildade de você saber que o poder está no Senhor, é do jeito que Ele diz e acabou, se não fica, não adianta estar com conversa fiada, né? Então,
É isso aí, vamos Segundo prosseguir, nós estamos pouco subtópico, tempo. em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. João, capítulo 4, versículo 20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. É toda essa entrega, não é? Aqui ou ali, dessa forma, escrita assim, não sei o quê. Não é essa maneira. Você precisa só ser autêntico e querer fazer a vontade de Deus. Só isso aí. Se você quiser fazer a vontade de Deus, tu acha que Ele não vai te dizer como é que Ele quer? Não precisa ser ali ou aqui, não. É em qualquer lugar. Nem em Jerusalém, nem nesse monte se adora a Deus. Jesus disse, se não for espírito, é em verdade. Pode ser em qualquer lugar. Né? E não tem uma maneira correta, né, de você fazer isso. Mas correta que eu digo no sentido humano, só daquela forma. Mas no sentido na vontade de Deus, né? Que vai, porque todos nós somos diferentes um do outro, já pensou? Vamos, o terceiro subtópico, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmos 51, verso 17, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Pois é, graças a Deus, estamos já aqui, vamos para a conclusão, né? Já estamos sem tempo quase. Vamos para a conclusão, então. Conclusão. Âmago da vida humana. O Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. É isso aí, né? Essa sinceridade, essa dependência, esse reconhecimento, que é tudo que Deus quer, não é você se achar porque está dentro de uma religião, você achar que está certo, que é o caso do Nicodemos, né? Não, mas sou sacerdote. Mas quem te colocou aí? E isso eles perguntaram para o Senhor Jesus. Com ordem de quem tu faz essas coisas? Paulo, não vou nem dizer, porque vocês não vão entender mesmo. Aí não respondeu não, Jesus. Só se você me disser se o batismo de João é do céu ou é da terra. Ou é dos homens ou é do céu. Se você me responder, se nós disser que é do céu, eles vão dizer, por que vocês não obedecem? Se nós disser que é da terra, eles vão nos apedrejar. Aí, não, nós não sabemos não, também não respondo. Da onde eu recebi essa autoridade. É assim. Então, com Deus não adianta você questionar, é você querer mesmo, pedir, né? Mas é isso aí, vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Deus venha abençoar sua vida espiritual, de maneira que você venha penetrar aí, pedir a Deus esses mistérios do reino de Deus para você compreender, para alimentar o teu próprio espírito
na parte, no Espírito de Deus, né? De maneira que ele venha salvar a sua alma, né? Então é isso aí, abastecer a alma, né? Das Sim. coisas de Deus, né? É isso aí, que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus permitir. Estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.